Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa Breaking My Limit e hoje vamos falar naquilo que todos nós gostamos, que acontece com frequência porque todos gostam de férias e que gostam de fazer umas jogatanas e estas cenas bem vulgares que toda a gente faz. E hoje vamos falar sobre os únicos e maravilhosos fins de semana. Praise the Lord. Praise the Lord. Não vamos falar só sobre a missa para quem é crente, vamos falar de coisas no geral, mas a ideia é dar-vos algumas dicas aqui, como é que são os nossos fins de semana, também para conhecer um bocadinho melhor o que é que nós fazemos. Não estamos sempre sentados à frente do computador às vezes, mas também como aproveitar sem sabotar os resultados que tiveram a fazer durante a semana. E isto até calha bem, por acaso falamos deste podcast neste dia específico, porque faz mais ou menos uma semana que fomos passar, tipo, nós, mais uns colegas, tipo, um dia, dois, assim, tipo de fim de semana de amigos, e é tipo aquela situação que nós comemos e bebemos mais. E quando digo comemos e bebemos mais, não é tipo este um dia ou outro, mas tendencialmente comes mais do que comerias num dia de fim de semana mais por casa, se calhar. Mas pronto, vamos dar aqui umas dicas. A ideia é nós passarmos um bocadinho, não só pelos eventos gerais sociais que falamos tantas vezes, mas inclusive como é que é a gestão, se tiver uma atividade, se recebem pessoas em casa, se ficam simplesmente por casa sem nada específico para fazer, e um bocadinho dar-vos o que é que nós também fazemos um pouco e algumas estratégias que usamos connosco e com os nossos alunos. Primeiro que tudo, continua a petição no ar, porque o Francisco continua a ter um leão em vez de um golfinho lá atrás. O Natal está a chegar, mas isto até vai ser em dezembro, portanto, se fizerem um obséquio de dar um golfinho, a gente agradece, que isto é uma vergonha. Como é que estamos? Antes de mais, estamos maravilhosos com o meu golfinho aqui atrás, o meu possível golfinho. É um leão que quer ser golfinho. Mas estamos on, olha, sinceramente, está a ser aquela sexta-feira. Por esta última semana foi a cena mais atípica que me aconteceu nos últimos tempos. Mas estamos getting back up. Está a ser uma boa sexta-feira hoje para dar a volta por cima da maré, portanto vamos embora para cima disso, caramba. Volta por cima da maré, que péssima expressão. Mas vamos por cima disto, caramba. Pronto, eu acho que mais do que damos aqui, algumas das estratégias aplicam-se ao comum evento social, que normalmente acontece durante o fim de semana, não é? Ou são mais prolongados durante o fim de semana. Mas mais que tocámos nisso, como estava a dizer, é explicar um bocadinho como é que nós planeamos este tipo de coisas. Eu sinto, e posso estar um bocadinho errado, que todos nós temos um bocadinho modos diferentes de estar no fim de semana, ou porque há uns que vão ter sempre com família, ou porque gostam mais de estar em casa que outros, e a ideia é darmos aqui um bocadinho essa ideia, numa perspectiva minha de que sai muitas vezes de casa e ainda dá muitos passos, e uma perspectiva se calhar de quem trabalha mais em casa ou numa posição de secretária, que é o caso de Francisco. Nesse ponto tem aqui um bocadinho essas estratégias. Eu até posso começar aqui com a primeira situação. Uma coisa que eu sinto a ficar mais vezes em casa, e especialmente que eu tenho um colega de casa e além dos cães, mas os cães não puxam muito para comer, eles puxam para comer só a minha comida, até ajudam na dieta. É a sensação que eu tenho normalmente quando estou em casa e não tenho assim grandes planos para fazer, não sei se isto acontece com o Francisco, mas eu sei que com alguns alunos nossos acontece, que é de irmos picar. Tipo, além da situação de teres aqueles eventos sociais, jantares e receber as pessoas que comes mais, é tipo, ires picar, estás tipo em casa, à toa, olhar pela janela, a fazer scroll e dizes, ei, se calhar vou ir picar alguma coisa à cozinha. Yeah. Não sei se isso acontece, Francisco, ou não. Eu sinto que como mais nos dias que fico em casa do que nos dias que saio. Não é que como mais, é que tenho mais apetite. Para ser mais correto, tenho mais apetite, tenho mais cravings quando estou em casa do que quando estou a trabalhar na rua. E isso pode acontecer perfeitamente ao fim de semana. Quem sai muito de casa, quem tendo ou não uma vida mais ativa no trabalho, mas que sai todos os dias, muitas vezes tem a tal situação contabilizada, porque nem todos os sítios também têm cafeteiras e cafés à volta do trabalho, ou dentro do trabalho, e vocês não vão. Portanto, trazem coisa planeada para o dia. No fim de semana, não. Temos a despensa em casa, literalmente, tipo, 5 passos naquela direção e há um mundo para ser comido. Pior, ainda tenho um Lidl a 10, nem 10, 5 minutos de casa, portanto, tipo, se me acontecer alguma coisa, nem me canso de ir buscar mais coisas.
Yeah, tu tens esse struggle que na verdade é uma maravilha. Tu teres o supermercado ao pé de casa. É um pró e um contra, é as coisas da vida. Yeah. Mas olha, não sei um bocadinho como é que tu lidas com a situação. Eu sou a pessoa, e deixar aqui a primeira parte que eu faço, eu sou uma pessoa que realmente, especialmente quando estou a trabalhar, mais do que se calhar tipo a jogar ou só a ler ou só distraído em casa, mas especialmente quando estou a trabalhar, eu sinto que petisco muito. Tipo, eu sou uma pessoa que, por exemplo, tem as marinheiras ou fruta cortada aos bocadinhos para ir picar, já está tipo planeado, porque eu muitas vezes eu sou uma pessoa que se precisa mexer muito quando está em casa e eu levanto-me sempre e inevitavelmente passo na cozinha e pedir sempre alguma coisa. Então já tenho isso planeado em termos de fruta e eu uso tipo cream crackers, marinheiras para me ajudar naquela parte da mastigação. Eu acho que é mais por tédio do que de ansiedade, mas há umas estratégias que eu uso. É ter este tipo de coisas já preparadas. Yeah. Não sei se eu sei que fazes com as outras. Uma delas eu sei que eu acho que ele usa parecido a mim, que é tipo, não tenho em casa. Longe dos olhos, longe do coração. Sou mesmo sincero, maioritariamente é isso. Pá, por um lado tive que me habituar, porque a partir do momento em que passei a trabalhar a partir de casa, é isso. Eu literalmente a parede atrás desta é a cozinha, Mas é a tua ou do vizinho? a minha. Ah, ok, só para confirmar, sei lá. Ah, Podias ouvir o ah, gajo a cozinhar e estás a dizer, não, é uma cozinha. Sinto o está cheiro, guardada pelo. estou a Yeah. gravar, sinto o cheiro da comida dele. O gajo cozinha bem, fogo. Mas tenho literalmente por baixo desta casa, literalmente a porta ao lado. Ou seja, eu saio, isto é, imagina, número 10, o número 12 é uma churrasqueira. Olha, Cheirinho a partir das 6 da tarde é uma maravilha. O que eu adoro pouco frango, não é? Frango assado para mim é tipo das melhores cenas, mas pá, é uma das cenas que para mim era muito um gatilho, era ter a comida em casa. Aliás, estes dias estive em casa da minha mãe, é bem duro teres lá bem de tentações em casa, para mim é difícil de controlar. Estás a ver? Até porque eles têm hábitos alimentares muito diferentes dos meus. Todas as refeições há sempre entrada, há sempre sobremesa, até porque me adaptar um bocado a isso. E depois é aquele tipo de pessoas, eu não quero sobremesa, estou tranquilo, eles vão buscar a deles e metem tipo doce em cima da mesa. Tipo, eles vão comer, imagina, queijo, fruta, isto são muito ligados, principalmente queijo com pão, por causa dos tempos que viveram em França. também é um Ah, bocadinho tradicional cá em Portugal o pão com alguma coisa, tipo. Eu yeah. noto que às vezes quando estou mesmo com bem fome e venho do trabalho, se tiver pão em casa, pá, não sou perfeito como é óbvio, né? É pá, tipo, fatia de Nota-se. pão, note-se, né? Ponho sempre um bocado tipo pão com queijo, por acaso até ponho queijo cottage, mas é a palavra da minha nutricionista que me meteu este hábito. Mas acredito que há muita gente que não tenha isso, ou tipo os nossos pais, seja queijo flamengo, ou mesmo aquele queijo mais gorduroso, tipo de ovelha, de cabra e assim. Os meus pais eram um camembert. Olha, filho, traz lá aí o fromage. E tu que é o fromage, boy? É sério, estou a falar sério. Fromage é É queijo. queijo, é queijo. Eu sei. Ah, pá, lá já viveram muito tempo em França e para eles é uma cena boa comum. Mas, pá, para mim, a melhor solução é mesmo não ter comida em casa. Estás a ver? A primeira de todas não é não ter comida em casa, é não ter coisas que me gatilhem em casa. Gatilhem no sentido em que eu sei que vou atacar aquilo. Yeah. Por exemplo, tudo que sejam snackables, no sentido em coisas tipo que tu abres, vais picar só uma, mas nunca picas só uma. Eu não tenho, eu prefiro ter a unidade. Sou aquele gajo, tipo, eu não compro tablete de chocolate, eu compro o chocolate em unidade. Hoje em dia já é uma cena tranquila. Genuinamente tenho uma tablete de chocolate negra ali por abrir já há muito tempo. Aliás, e por acaso olho para ela todos os dias e já não, not today. Porque eu sei que se abrir tenho bem dificuldade a controlar. Também não Estás a sei se ver? há cenas que são tipo triggers diferentes. Eu, por exemplo, estou a imaginar agora a situação do chocolate. É um trigger para mim, eu sei que vou comer, mas se eu, por exemplo, se partir um ou dois quadrados, eu normalmente como e sei que só passado de 4 ou 5 horas é que vou buscar um. Ou seja, eu sei que se comer aquilo 2 vezes por dia é um trigger eu ter, mas é um trigger controlável do sentido, se eu comer tipo um a meio da manhã e outro tipo a meio da tarde, eu até fico gerível, não tenho tipo o trigger de comer mais. Não sei se tem Yeah. essa diferença ou não, tipo, Com o efeitos chocolate triggers. negro consigo, ou pelo menos das últimas vezes consegui, mas, yeah, efetivamente, há coisas que são mais trigger nesse sentido. Hoje em dia está bem melhor, hoje em dia está bem melhor. Hoje em dia a minha capacidade de me controlar nisso é, há nada a ver com o que se calhar há 2 anos atrás.
Mas a principal mudança foi essa, foi não ter tanta disponibilidade de comida. Pá, e também porque acho que dou outro valor, depois quando vou comer fora, para mim, prefiro ir buscar esses sabores especiais Yeah. fora. Fim de semana ou assim, estás a ver? Sim. Eu também acho que às vezes é boa associação. Estou a imaginar, por exemplo, eu tenho. Eu normalmente sexta à noite, durante a semana é muito raro, acontece esporadicamente, mas sexta à noite especialmente, e eu estou a imaginar por ser associação, sexta ou sábado, beber uma cerveja relaxa-me bem em casa. Tipo, e Yeah. eu associo a quê? Eu normalmente bebia cerveja em momentos que não tinha tipo provas de judo, momentos muito calmos em termos de escola e treinos, e penso assim, será que isto é tipo associação de agora é momento para relaxar? Eu estou a Yeah. dizer isto porque imagina, eu posso ter 40 cervejas em casa da melhor qualidade, eu sou uma pessoa que gosta de vários tipos de cerveja e eu não lhes toco quase durante o dia. É à noite, jantar, depois do jantar um bocadinho antes, bum, vontade do caraças. Pois, estás a ver, eu tenho cerveja, tenho cerveja e tudo mais aqui em casa e não me ocorre, estás a ver? Felizmente é uma cena que depois não me ocorre a tocar tão ali há tempos. É uma cena, lá está, não é gatilhante para mim, mas acho que para mim, sinceramente, para além disso, de não ter a disponibilidade da comida em casa, acho que até foi bastante uma transição de mindset para o fim de semana de não ser uma cena de on e off, estás a ver? Não. Brinca, e ainda hoje estava a falar disto para alguns alunos do 8K, que se tu reparares, isto é uma analogia um bocado tramada, mas disseram isto em relação ao trabalho. Se tu reparares, tipo, se tu pagas 25% de impostos, ou nós conseguimos ver os 50% vá, de impostos, isso significa que 50% da tua semana é passado a pagar o Estado. De certa forma, vá, dando assim desse exemplo, significa que tu segunda, terça e quarta de manhã estás a pagar impostos, só depois é que estás a trabalhar para ti. Se tu todos os teus fins de semana, sábado e domingo, tu perdes progresso, significa que segunda e terça tu estás a recuperar. Dos 7 dias da semana, 2 perdeste progresso, 2 estás a recuperar, só 3 é que tens de progresso efetivo. E quando eu consegui passar este shift de, ok, o fim de semana não tem que ser off, eu não quero andar a pagar erros, facilitou-me um bom bocado. Obviamente que para isto acontecer tive que alterar ligeiramente a minha estrutura dos meus fins de semana, não só a forma como eu olho, mas também as coisas que eu faço para conseguir conciliar o facto de o fim de semana é diferente. É uma rotina diferente, vai haver comidas diferentes, vou querer fazer cenas diferentes, mas como é que eu posso fazer isto sem, lá está, sem ter que andar metade da semana a pagar as consequências? E Yeah. numa fase de perda de peso, mais isto, estás a ver? Numa fase de ganho de peso, not really that much of a problem, mas não deixa de ser uma cena a ter em conta, estás a ver? E acho que para mim esse shift de fim de semana também pode ser dia de progresso, ou pelo menos não ser um dia de retrocesso já é uma cena brutal, estás a Yeah. ver? Tipo, mantém-se. Manutenção ou algo parecido. E eu acho que é deste tipo. Ao nível de treino, acho que pelo menos é sempre mais fácil para mim durante a semana, mas tanto ao nível de treino ou como alimentação, meio que teres isso planeado. Nós já falámos um bocadinho disso, do género dietas não lineares, por exemplo, de teres 4 5 dias que são os da semana, na teoria, mais baixos, para teres dois mais altos ao fim de semana, que vai manter-te no déficit que queiras ou no bulk. Isto porque nós falamos muito de déficit porque há umas dificuldades normalmente que aparecem mais, mas pode acontecer no bulk. Pessoas têm também a semana mais estruturada alimentar, em termos alimentares, e depois, fim de semana, têm eventos, alguma casa dos jogos, ou não sei o quê, saltam uma refeição, ou tipo de refeições que têm, por vezes, não têm as quantidades tanto que preferem, ou isto também pode baralhar aqui um bocadinho a coisa. Ter essa flexibilidade, por vezes, ajuda-te um bocadinho nesse sentido, de manter essa consistência, penso eu. E depois entras naquele esquema do teres algumas coisas que há planeadas para o fim de semana. Estou a pensar, tipo, sabes mais ou menos como é que vai ser o teu fim de semana, às vezes também te podes dar mais à larga para algumas coisas ou não. Eu estou a imaginar, tipo, agora vou ter uma corrida com este meu amigo cá em casa. Sei que provavelmente, se me ceder um bocadinho mais ao almoço ou ao jantar que vamos ter de convívio com o pessoal que vai,
não é assim tão grave porque, ok, estou se calhar a consumir um bocadinho mais do que se comesse em casa, mas tive um dispêndio calórico maior do que normalmente tenho ao fim de semana. E Yeah. até pode ser inclusive é um leque. Isto, obviamente, que quem vive em cidades neste sentido se calhar tem um pouquinho mais de facilidade. Se bem que em algumas terras pequenas, tipo Trides e coisas assim, pode ser uma alternativa fixe. Mas é escolher também às vezes atividades nesse sentido, do género, ok, eu gosto de ter ocupado, gosto de ter uma atividade ao fim de semana, estar com o pessoal. Ok, explorem outras coisas interessantes, do género, pá, nós já fizemos um laser tag e eu garanto-vos, tipo, eu saí de lá a escorrer, eu gastei na boa 400 calorias naquela porcaria, se não mais, tipo, na boa. Foi uma hora, eu pinguei, fartei-me de correr, fartei-me de andar, fartei-me de andar agachado, gastei na boa, pai, 400 no mínimo. E morreste bem vezes. Mas E é, morri várias vezes, morri várias vezes. para que ser bué da fixe, acho que é daquelas atividades que recomendo bué fazerem. Vale bué a pena. Seja tipo building, seja só com amigos, tipo, vale mesmo a pena. Porra, Yeah. Se alguém nos quiser patrocinar, tipo a Fever ou assim, ou Lisboa Secreta, tipo, se virem este episódio, a gente fala das vossas atividades, está bem? faça na boa um vlog, Só todas as atividade. fórmulas até Por que acaso não era mal transformem pensado em fazermos carne. um vlog sobre fins de semana ativos. Boa ideia, boa ideia. Vamos fazer um fim de semana de, olha, bubble football. Se concordarem, ponham aqui nos comentários, Yeah. façam essa Ponham pergunta. aí em baixo nos comentários. Ideias, para mim vai já. Bubble football com álcool incluído, para Aí é serem bem. O Bação é cada tão bom a jogar a bola que vai acertar na bola, só bubble nas bolas football, humanas e na bola de futebol zero. laser tag. Ih, está top. Está top. Escape room. O escape room, há uns que são mais ativos que outros. Por acaso, o que nós vamos fazer, se calhar não é dos mais interessantes em termos de gestão calórica. Mas pronto, a ideia que eu quero dizer é tipo, planearem aqui um bocadinho estas coisas também ao fim de semana. Eu acho que há um bocadinho duas vias, não sei qual é que tu preferes. Eu por acaso não tenho uma posição fixa consoante as pessoas. Eu felizmente tenho fins de semana ativos, não sou pessoa que tem, por exemplo, sou PT, ando muito durante a semana, tenho muita atividade e depois chego ao fim de semana e completamente relaxado em termos de atividade física. Normalmente tenho algum tipo de atividade, que eu nunca foi bater um pezinho a uma rede de vez em quando, eu também gasto tantas calorias, mas é planear um bocadinho isso. E aqui entra nos dois aspectos, que são pessoas que realmente gostam muito de rotinas, inclusive ao fim de semana, e aí meio que conseguem fazer coisa mais ou menos igual. E Yeah. eu acredito que haja pessoas, eu tenho colegas meus que provavelmente têm fins de semana muito rotineiros. Nada do facto de ser bom ou mau, só dar esse exemplo. E o que um bocadinho estávamos aqui a falar, que é guardarem algumas das coisas, como nós fomos para os eventos sociais, mas guardarem de forma genérica para o fim de semana. Do género, olha, eu tenho 500 calorias de bónus este fim de semana. Sim. Posso gastar tipo, vou ao cinema, quero comer umas pipocas, fui sair com a família e quis comer um gelado ou lanchar fora, tomar um pequeno almoço fora, terem essa possibilidade. E acho que é um bocadinho isso que vos permite ter essa flexibilidade e essa consistência. Não sei como é que tu abordas aqui um bocadinho. Eu realmente tenho poucos exemplos para dar de fins de semana rotineiros. Não sei se tu às vezes tens um ou dois que te lembras assim mais recentes, ou os últimos, como tenho estado sempre de um lado para o outro. Imagina, eu acabo por ter muitos nesta fase agora da minha vida, tenho muitos fins de semana que tenho aproveitado inclusive para trabalhar e para treinar, estás a ver? Para mim é uma cena que eu valorizo imenso treinar no fim de semana, principalmente de manhã, dá-me um sábado e domingo, sabe-me bué da bem, dá-me logo um kickstart brutal para o meu dia. Ainda hoje estava a falar também disso com uma aluna do 8K, o quão melhor corre o teu domingo, principalmente do ponto de vista de escolhas alimentares e de energia, quando tu treinas de manhã. Mesmo que depois seja tipo lazy Sunday, está a chover, vais para à tarde, vais passar a tarde deitado no sofá a ver séries, parece que tudo clica bem melhor. E treinar ao domingo de manhã é uma benção, o ginásio está uma maravilha, estás a ver? Eu gosto genuinamente e dá-me uma sensação de. Prefiro até poupar esse tempo durante a semana para fazer outras coisas que apareçam, trabalho em cima da hora, ter de ir às compras, stress, trânsito, o que seja, do que estar a fazer durante o fim de semana. E dá-me esse boost muito fixe. Outra coisa que eu gosto de fazer é esse pré-planeamento. Ok, se vai haver um evento, por exemplo, lá está, domingo, vamos ter o escape room, provavelmente vamos comer fora. Ok, deixa-me ajustar o meu sábado, se calhar, para
não estar a consumir tanto como vou fazer no domingo. Por acaso este sábado até vou jantar fora, portanto provavelmente o que eu vou ter de fazer é sábado ao almoço vou cortar um bocado. Sábado à hora do lanche também não vou achar grande cena para poupar para o meu jantar de sábado e depois para o domingo. Mas gosto muito de jogar com esse pré-planeado. E a verdade é esta, tu geralmente sabes à quinta ou à sexta-feira que vais ter um evento no fim de semana. Consegues mobilizar isso. Agora, se tu tens aqueles fins de semana mais rotineiro, que pá, és aquele tipo de pessoa mais caseira. Já tive com namoradas que para elas o fim de semana era estar em casa e sair à noite. Só isso. Estás a ver? No máximo ir às compras ao shopping. Pá, ok, é um fim de semana muito rotineiro. Tu literalmente acordas, compras da casa, vais para casa, estás lá quieto, a ver séries, o que seja, tratar da casa. Pá, aí obviamente tens um dia mais molde. E às vezes sabe bem da bem. Há alturas em que tu precisas claramente desse turn-off completo. Estás a ver? Até, e eu percebo. Mas dependendo também do lado de que fase em que tu estás do teu fitness, daquilo que tu gostas de fazer ou não, eu acho que pode fazer sentido estar numa fase de perda de peso. Pá, se calhar não alapardar por completo no sofá. Tentar meter aí uns steps. Tipo, nem que seja de manhã e após o almoço. E Estás a aqueles ver? exemplos que tu daste, pronto, eu tenho cães e para mim facilita-me um pouco isso, porque ao fim de semana também é quando eu aproveito tipo, para descansar, dar uma volta maior e isso tudo. Mas sempre que se calhar o que o Francisco faz, tipo, sair para ir beber café na rua, pode ser que em vez de beber café em casa sai, ou se tens um spot fixe gostarias de ir a um café um bocadinho mais longe de casa, que tu já pensaste em ir, porque é que não vais lá, não dás lá um salto Yeah. para beber esse tal teu café? Obviamente depois também tem a parte que podes ter outros triggers lá presentes, mas teres essa, por exemplo, esse tipo de ideia para o fazer, pode ser. Acho que é uma forma interessante de mexeres o corpo, pelo menos. Mano, eu ainda agora, antes deste podcast, não mandei mensagem. Olha, vou à rua beber café. Yeah. Porque, primeiro, durante o dia teve a chover bué e hoje, como estava mais apertado, dias de chuva, por norma, o que eu faço até vou ao gym e aproveito e dou lá uns passos, porque sei que se calhar durante o dia a logística. Eu até apanho chuva uma vez, está na boa, se tiver de apanhar chuva logo de manhã, porque chego a casa e tomo bem, pá, mas não vou tomar banho 3 vezes por dia. Estás a ver? Eu nem sabia que tu Não tenho tomavas gravações, banho. tenho um podcast e isso para fazer. Ah, ok, por norma faria uns passos extra no ginásio, mas geralmente se eu puder vou beber um cafezinho à rua ou preciso desanuviar um bocado. Vou dar uma volta à rua, dizem nem que sejam 10, 15 minutos. Tipo, aquela, nós temos bem essa percepção. Aí vão vestir e não sei o quê, para ir à rua, vão calçar. Porra, demora 2 minutos. Tipo, na prática demora 2 minutos. Tu perdes mais tempo a pensar sobre isso do que a executar a ação. Estás a ver? Mas faz bem também. Às vezes estás... Então quando estás em loop de trabalho, eu pensar bem em alguma cena, sabe? Maravilha. Pá, eu recomendo bem isso no fim de semana. Move, get active, tipo, aproveita, tipo, a cena fixe para se ver na maioria dos sítios. Tipo, aposto que a maioria das pessoas que estão a ouvir, de certeza que num raio de 3 km da tua casa há coisas que tu ainda não foste ver. Não, não, só tipo, tá, boa. Ah, e é pensar nessa situação de algo consistente a longo prazo. Há semanas que vocês, fins de semana que vocês vão escorregar, não há problema nenhum, mas também não entra naquela preocupação ou de tem que, não é só ser tudo perfeito, mas parece que estão a querer programar tudo. Não tem. Isto é quase como vocês gerem um bocadinho as vossas finanças pessoais. Vocês sabem que por vezes vão ter despesas a mais no mês a seguir ou na semana, ou mesmo ao fim de semana. Vocês souberem que vão, sei lá, jantar fora, por exemplo, com os amigos, vocês sabem se é no fim de semana anterior ou durante a semana, se vão também comer fora, se calhar não vão, porque pá, já vou ter aquela despesa lá fora ao fim de semana. Ainda acaba por ser um bocadinho a mesma, de ok, se eu vou ter aquela despesa ao fim de semana, ok, se calhar vou ter que gerir em algum ponto. Yeah. Tá bem? Obviamente que há pessoas que vão ter mais facilidade. Por exemplo, eu felizmente trabalho num contexto que não há assim, e a grande maioria, a ir comer a um restaurante, que eu sei que muitas empresas o fazem, trabalho dentro de um ginásio, tem essas flexibilidades que se calhar outras pessoas têm de dificuldade. Mas é pensar um bocadinho por aí. É como em tudo na vida, são escolhas, não é? E se tu queres num longo prazo ir num sentido, tens que te adaptar nesse gol, que eu sei que é chato. Nós tínhamos uma aula antes no nosso curso, que até acho que era o Francisco que dava, que falávamos sobre a tal história da recompensa, gratificação imediata e a Yeah. teoria, e que nós meio que estamos programados para a imediata. Quem não gosta de ter as coisas imediatamente.
E é um bocadinho por aí também. E não tem que sentir. E isto é um ponto importante, se calhar tocar que nunca falamos muito, é que este é um fim de semana que te permite uma consistência na tua evolução, seja de alimentar ou de treino. Ok, procura algo que seja possível se tu manteres. No género, se calhar num bolo todo, mais vale ir mais devagar, se és uma pessoa que quer estar mais à vontade nos fins de semana, do que ires muito depressa e o fim de semana ser um momento de stress para ti. Ou, Yeah. por outro lado, és uma pessoa que até gosta e mais depressa, até uma pessoa mais tranquila no fim de semana na teoria, por exemplo, e se calhar podes aproveitar o fim de semana para andares mais, estares mais tempo no ginásio, que normalmente não tens tanto trabalho, pode ser um momento interessante nesse sentido. Sim, e ao mesmo tempo, eu aqui tem que ser aquele cabrãozinho que tem de ser, tipo nada, que por amor de Deus, quem tu vai usar a palavra tipo. É tipo, e pá, hoje está a sair bué de vezes. Tu tens standards que defines para ti mesmo. A verdade é esta. Tu queres conquistar qualquer coisa que exija um determinado standard. Standard de nível, operação, whatever, ponto onde tu tens de estar e de te comportar. Tu não desligas o fim de semana. A pessoa que tu queres ser, o físico que tu queres construir. Quando digo pessoa que tu queres ser, isto parece que é shanti, mas ao mesmo tempo é o teu eu que tu queres construir. Isto ainda está mais shanti, por amor de Deus. A versão de. Ei, só está a sair shanti, meu Deus. Mas pronto, vamos por aí, não vale a pena, não vai dar a volta, também é sexta-feira. Aquilo que tu queres construir, a pessoa que tu queres ser, tu queres transformar quando estudar, desenvolver, o que seja, e o físico faz parte disso, ela comporta-se com determinados estándares. Tu tens ídolos que têm o físico, ou a vida, ou o corpo, ou a forma de pensar, ou maturidade, o que seja. E muitas vezes tu tens de olhar para isso também, como é que ele se comportaria naquele momento. Eu digo muitas vezes este exemplo, malta, por exemplo, que idolatra determinados. Vou dar o exemplo do aluno meu, do Pedro, que adora malta do futebol, também está relacionado com isso. E damos às vezes, tipo, para o ajudar nesse aspecto, eu faço pensar: ok, tu estás-me sempre a dizer que o Cristiano Ronaldo é o GOAT, é o teu exemplo, é um exemplo de ação, de motivação e tudo mais. Pergunto-te como é que tu achas que o Cristiano Ronaldo se ia comportar neste fim de semana? Como é que o Cristiano Ronaldo se ia comportar quando tem três pizzas familiares à frente? O Cristiano Ronaldo tem determinados estándares. Independentemente do que estiver à volta dele, ele não vai falhar assim mesmo acima de tudo. Porque na maioria das vezes, isto vai dar duas sensações. Quando tu falhas, tu vais ter duas sensações. Ou tens culpa, ou tens vergonha. Vais sentir um dos dois. Que é das duas uma. Ou é o julgamento que tu tens sobre ti mesmo, ou o julgamento que as outras pessoas têm sobre ti. E tu estás a não cumprir com os teus standards pura e simplesmente por ser fim de semana, porque estás numa rotina diferente. O que significa que cada vez que tu. Isto agora exponencializando e levando isto para o drama máximo. Mas quero que também levem isto muitas vezes para a forma de pensar. Não estou à espera que nenhum de vocês seja robótico e consiga fazer isto todos os dias. Todos falhamos, eu também falho. Nenhum de nós é perfeito, exceto o António. Tenho os meus dias. A dormir sou Eu vou perfeito. falar disto depois de ter tido uma semana onde pá, a minha vida Foste sempre. perfeito. Yeah, não, de todo, de todo. Estava a ter semanas brutais até agora, até acontecer a questão da Olivia e da minha mãe e tudo isso. Um, e novamente estou a dizer isto e está a ser uma chapada para mim mesmo, porque eu falhei para standards meus. Estás a ver? Mas muitas vezes é isso, é. Se eu vou vacilar simplesmente por causa do envolvimento, eu estou a assumir que cada vez que eu não tiver um envolvimento perfeito, eu vou falhar. Se tu todos os fins de semana, só porque vais comer fora, falhas, então tu estás a assumir que o simples facto de tu ires comer fora é a razão para tu falhares. E portanto, cada vez que isto acontecer, tu abres esse precedente. Então acho que é um bocadinho também de termos esta capacidade de, ok, o que é que são os meus estándares? O que é que eu quero conquistar? Como é que eu tenho de me comportar para conquistar assim? E perceber que isto é um bocado irrelevante o dia da semana. Ou se é fim de semana ou não. E há alturas onde tu podes ser mais flexível com isso, claro. Há alturas em que tu não deves ser tão flexível com isso. Um estudante de medicina faltam 2 semanas para o exame.
ele não vai de repente cagar nisso tudo para ir sair à noite. Ele tem um standard que tem para cumprir para ter aquela nota. Um gajo de uma empresa XPTO, um Jeff Bezos da Amazon, estão a preparar um lançamento gigantesco. Ele não vai simplesmente passar 3 semanas antes do lançamento acontecer. Epá, estou bem cansado. Vou Caguei. cansar. Não dá. Tem um determinado standard. E tu cumpres isso. Faça chuva ou faça sol. Às vezes dói mais, mas a verdade é que geralmente quando tu vês o resultado disso, tu dizes, porra, valeu a pena. E geralmente está depois desta pequena coisa. E custa ao início, claro que custa. É sempre super estranho e também custa a mim, às vezes eu tenho que dizer aos meus alunos que tu não estás a cumprir com os teus estándares, tu consegues melhor do que isto, tu dizes que queres fazer melhor do que isto, mas às vezes tem que haver esse chamado, esse puxão de orelhas. Chamemos-lhe assim. Estás a ver? O motivational speech. David Goggins, do SAD. Sim, mas não está a dizer nada de errado e só para deixar aqui, para analisar um bocadinho a situação, o vosso standard não precisa ser sempre mega alto, ok? Exatamente. E é tal coisa que é, eu se sabem e é um bocadinho histórias que já falamos também em alguns podcasts passados sobre hábitos, se sabem que comer fora ou ter algum tipo de atividade, beber uns copos é algo comum. Eu tenho um aluno, por exemplo, que é quase todas as sextas vai a tipo um tasco com os amigos. Tu meio que não tens que programar aquilo para aquele dia, porque podes programar como se fosse uma semana normal. Porque se é normal tu tens aquele evento naquele dia ou dia a seguir, ok, a tua semana, o teu cálculo de calorias, os teus treinos, se for uma situação de, sei lá, tenho que fazer cardio uma vez por semana e jogo futebol todas as semanas, uma vez por semana, ok, tipo, tu podes montar isso consoante essa parte. Ok, o meu cardio é o futebol, por exemplo, e tu montas o resto à volta daquilo. Ok, eu sei que todas as sextas vou jantar fora, beber uns copos, todas, porque eu gosto de experimentar um restaurante por semana em Lisboa. Top, eu planeio o resto da semana nisso. Olha, isto é um evento, como eu ir para o trabalho, como eu ir para o treino, como sei lá, eu ir dormir. Olha, sexta-feira é dia de comer fora. Super fixe, tipo, tranquilo, montas à volta disso. E aí não precisas estar a preocupar, e o que é que eu vou comer naquele restaurante, não posso. De regra geral, a coisa vai ser semelhante. E eu sinto muito que os alunos que têm este hábito, este é o que tem o hábito mais tipo sexta-feira para isto, normalmente não fogem assim tanto das coisas. Imagina, pode acontecer uma semana ou outra, por exemplo, ele comer sobremesa, mas eu sei que ele provavelmente é aquela pessoa que vai comer uma entrada, vai comer o prato principal e vai beber 3 ou 4 cervejas. E ele vai fazer isto quase sempre. Tipo, a sobremesa, muito invulgar. Não comer entrada, muito invulgar. Não beber cerveja, beber água, ainda mais invulgar. Ok, nós planeamos as coisas nesse sentido. O que ele tem que consumir, o modo como ele organiza os treinos, por exemplo, se há uma pessoa a treinar à tarde, como é que ele vai fazer nessa sexta. São coisas que vocês fazem e que torna-se tipo quase um hábito. E eu não sei se vos acontece isto, mas a ovação também não sei se acontece, mas eu, por exemplo, eu sei que agora pensando nisto no podcast, eu não penso nisto no dia a dia. Há coisas que eu acho que meio que faço já nos restaurantes, tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que aprecia vinho e cerveja. Eu quase sempre abro a carta e vejo vinhos e sal de cerveja artesanal. Sempre, quase sempre. E às vezes sei que só vai haver super bom, mas eu faço sempre aquilo. Eu não tenho mega o hábito de comer sobremesa quando vou sozinho, ou por exemplo, cá quando vou com o Francisco. Mas muitas vezes quando vou com a minha namorada, eu meio que automaticamente mudo o chip para podemos comer sobremesa no fim, se calhar. E eu às vezes já nem olho as entradas, por exemplo. Já. E é um hábito, eu não penso nisto. Claro. Eu queria apanhar aqui na sequência disso, tipo, literalmente, só dar aqui o disclaimer também da questão dos standards. Porque é isso, eu tenho muitos alunos, ainda há bocado estava a falar com o Gonçalo, que é um dos meus alunos que está nesse registro, porque eu faço de perda de peso, para ele é imprescindível que os fins de semana haja sempre espaço para o jantar e às vezes, nas últimas 3 semanas, até houve 2 jantares fora, e aniversários. Pá, e está tudo bem, é o standard que tu queres pôr para ti, que seja coerente com aquilo que tu queres, está bem? Toda a gente, novamente, tu não tens de viver como um bodybuilder ou viver para o fitness ou tudo mais. Às vezes é só fácil dizer isto porque também acho que às vezes preciso de hiperbolizar ou criar aqui uma hipérbole para também perceberem que nós estamos a viver numa indústria do fitness onde é tudo tão facilitismo que depois se perde o middle ground, o meio termo que precisa de ser. Então, se calhar, às vezes exagero neste sentido para perceberem que às vezes é preciso mais esforço do que parece, mas não precisa de ser louco de todo. Agora, bem engraçado é isso. Há comportamentos que nós já fazemos de forma inerente. Eu faço isso, eu evito principalmente por normas entradas quando não vale a pena. Tipo aqueles restaurantes comuns que já vou há anos com os meus pais, que fazem sempre os mesmos.
Portanto, quando eu lá vou, vamos sempre aos mesmos. Bem, eu nem sequer olho para as entradas. Não me faz sentido. Ahm, mas lá está, se for com alguém, se calhar vou guardar espaço para a sobremesa. Estás a ver? E às vezes é essa gestão mais técnica, saberes, normalmente, ou entrada ou sobremesa, para mim, a não ser que esteja num bulk máximo e queira ir a um restaurante novo, aí se é para ter experiência gastronómica, é para ter experiência gastronómica, mas acho que muitas vezes vem desse aspecto também, haver esse equilíbrio no meio das coisas. Agora sim, comportamentos muito, muito recorrentes. Se calhar só, olha, um comportamento recorrente que eu tenho ao fim de semana, se calhar é mesmo, a maioria das vezes, o jejum ao pequeno almoço. Acaba por acontecer quase sempre, mesmo independentemente de comer fora ou não. Yeah. Mas pronto, acho que é um bocadinho por aí. A abordagem, nós acho que temos alguns pontos aqui diferentes e queremos deixar aqui estas dicas por alto em termos de preparem a semana um bocadinho para estes fins de semana. Ou, eu acho que a grande dica aqui é se algo que é comum no vosso fim de semana, ou que vocês sabem que é comum, não, literalmente não compliquem. Tipo, ok, a vossa semana é assim. Eu vou ter um evento ao fim de semana quase sempre. Ok, vamos planear à volta disto. Não precisas tirar, não precisas meter uma invenção, simplesmente adaptas a isso. Ok? Yeah. E podes ter dois planos. Ó, se for um fim de semana mais casa e refeições, isto. Se for um fim de semana mais fora, com mais atividade, isto. Pronto, tens um plano A e um plano B. Tipo, deixa-me dar um exemplo. Se trabalho em casa, para quem tem trabalho híbrido, ou o dia para o trabalho. Ou se o pessoal que quer por turnos trabalha de manhã ou se trabalhar à noite. Tens um plano A para esse dia, tens um plano B para o outro dia, por exemplo. Exatamente. Se calhar o pessoal que é muito rotina nisto, que é um exemplo não é o melhor. Mas pronto, a ideia é vocês saberem que têm essas formas de se fazerem o dia consoante se trabalham de manhã ou à noite, se naquele dia estão em casa ou se naquele dia estão no trabalho, vocês adaptam um bocadinho as coisas. Pronto, é um bocadinho aí os fins de semana. Mais casa ou mais refeições têm este formato. É um fim de semana que vou gastar mais calorias porque vou brincar com o meu filho, vou jogar laser tag, vou fazer uma atividade. Ok, vou fazer desta forma. Yeah. Acho que é muito por aí. De resto, acho que já batemos aqui esse tópico e bem. E é isso. Se têm outras formas de gerir o vosso fim de semana, digam-nos. Até podem dizer, olha, costumo fazer isto ao fim de semana, o que é que acham? Estejam à vontade. Inclusive é no Instagram, se vos der mais jeito. E é isto, por enquanto. Salvo erro, isto vocês já vão estar a ver praticamente no Natal. Portanto, caso seja mais ou menos essa altura, presumo que sim, pelos meus cálculos, sim, vai bater mais ou menos Natal. Bom Natal e Ano Novo. E é isto. Nós contamos estar com vocês para 2026, nada aponta que não. Pessoal, forte abraço e até ao próximo episódio. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!